Luiz Megali mente sobre Charlie Kirk ao vivo na Band News. Fica aqui comigo, eu vou te mostrar como é que ele mentiu sobre o Charlie Kirk. Ele inventou várias mentiras aí, a gente vai desmentir todas, você vai ver como é que a imprensa distorce os fatos. Então vamos junto e vamos começar o vídeo de agora. Antes de começar, eu peço para você dar o joinha, se inscrever, ativar o sininho, dar o like, comenta. Quem comentar, eu respondo na hora. E vamos embora. Olha o Megali aí, mentindo sobre Charlie Kirk. Eu tenho que dar os créditos desse vídeo à minha amiga Pam, do perfil Incorrupt, do Twitter. Ela separou esse vídeo, aí tá a fala integral do Megali. E vamos lá. Elogiou um pastor americano que acredita que o povo negro foi amaldiçoado por Deus para serem pessoas servis e, portanto, condenadas à escravidão perpétua. Ele acha que mulheres não devem trabalhar. Bom, vamos ficar nesse ponto do pastor aqui primeiro. Eu estava vendo o vídeo do deputado Gustavo Gayer e lá o deputado fala o seguinte: ele elogiou sim esse pastor, mas antes do pastor falar essa frase, eu posso ter sido amigo da Suzane Richthofen um dia na minha vida. Não quer dizer que eu seja conivente com o crime que ela cometeu. Olha como Megali é nojento. Megali é nojento. Tá? E aqui, vamos passar aqui para esse perfil aqui. Primeiro, esse aqui é o pastor Jordan Wells, tá? Ele aparece em vários podcasts e tal. E ele fala sobre o Charlie Kirk aqui, exatamente sobre o racismo. E ele diz: muitos na comunidade negra estão chamando Charlie Kirk de racista. E isso é pura insanidade. Charlie Kirk amava as pessoas, ponto final. Ele era um homem de fé que falava a verdade com ousadia, não apenas para a comunidade negra, mas também para a sua própria, quando esta se opunha à verdade de Deus. Uma de suas amigas mais próximas era Candace Owens, uma mulher negra. E juntos construíram movimentos que inspiraram milhões. Se Charlie Kirk era racista, ele era o pior racista da história, porque ele deu plataforma e apoiou inúmeras vozes negras conservadoras. Ele até assumiu uma organização da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Veja, esse reverendo é negro. Criada para levar valores conservadores à comunidade negra. É isso aqui que o Megali tem desprezo. O Charlie Kirk dá voz a conservadores negros, na cabecinha do Megali é a mesma coisa que dá voz para branco. É como se ele não estivesse dando voz para negros de verdade, digamos, é mais ou menos assim. Os comentários de ódio vindo de parte da comunidade negra são repugnantes, eles não o conhecem, estão cegos pelo ódio e pelas mentiras. Charlie Kirk nunca viu cor. Era o defensor da verdade e da liberdade de todas as pessoas. Aqui, esse vídeo aqui, tem uma pessoa que publicou um vídeo dizendo: Charlie Kirk falou que as pessoas eram melhor na escravidão antes de 1940. Aí veio uma outra pessoa, publicou o vídeo completo e diz: mentira, ele não diz. A jovem aqui no vídeo embaixo argumenta que a maior taxa de criminalidade entre os negros americanos se explica pelo fato de eles viverem em condições pobres. Charlie Kirk diz então que, segundo a lógica dela, os negros deviam ter sido mais criminosos no passado, porque estavam em situação muito pior, mas não eram. Daí a pergunta, estou perguntando a vocês. Os dados mostram que eles eram realmente melhores na década de 40, quando as coisas eram mais difíceis. Por quê? E aqui tem uma outra pessoa negra, né? Se dá para ver que ela é negra aqui, dizendo aqui: Charlie Kirk nunca foi racista, homofóbico ou qualquer outro rótulo vil lançado contra ele pela esquerda por líderes de movimentos negros ou qualquer um que se opusesse a esse movimento. Então tem 3 pessoas aqui, 2 negras, dizendo que ele não era racista. E o Megali pega um elogio que ele fez a um pastor antes do pastor fazer a tal declaração para imputar isso ao Charlie Kirk como se ele fosse racista. Vamos continuar. Trabalhar, devem cuidar da casa e dos filhos, enquanto os homens realizam o trabalho e trazem comida para casa. Não. Esse é outro ponto. Charlie Kirk, vocês podem pesquisar as falas do Charlie Kirk.
ele dizia que a mulher deve poder escolher entre trabalho ou casa. Ele não diz que a mulher tem que ficar só em casa, que a mulher não pode ter escolha. É claro que ele defendia o lado da mulher ficar em casa. Então ele dizia, você vai ser mais feliz ficando em casa. Mas ele nunca, Charlie Kirk nunca disse que a mulher deveria ser proibida de trabalhar, que a mulher não poderia fazer a escolha de trabalhar. Ele nunca imporia uma vontade do tipo, você não pode trabalhar, eu te proíbo. Ele jamais faria isso. Esse é o ponto. E é isso que o Megali falseia. Podem pesquisar sobre o Charlie Kirk, vocês vão ver. Ele não defende que as mulheres sejam proibidas de trabalhar. Nunca disse isso. Ele chamou de canalha o George Floyd, aquele homem que foi assassinado sem conseguir respirar ao ser pisado no pescoço por um policial. Vamos falar do George Floyd agora. Muita gente fala que o George Floyd não morreu pela asfixia, mas morreu por overdose de anfetamina. Embora esse post aqui da Associated Press diga que ele morreu da joelhada no pescoço que o policial deu, nessa reportagem aqui está dizendo que sim, que havia fentanil no corpo do George Floyd. Cadê? Eles falam aqui que o post que as pessoas mostram é uma página da autópsia. Então, nem eles negam que a autópsia mostra que havia fentanil no corpo do George Floyd. Eles só querem dizer o seguinte, tinha fentanil, mas não foi o fentanil que matou. E outra coisa, ele fala que o George Floyd era um canalha porque o George Floyd tinha diversas passagens pela polícia. Esse retrato aqui é do George Floyd e ele tinha sim passagem pela polícia. Esse é um site de fact-checking português, tá, de Portugal, que está fazendo exatamente o fact-checking dessas alegações. E ele fala que as principais alegações do conteúdo são factualmente precisas. Tá? Então, o que é factualmente preciso? É que o George Floyd foi preso por droga, por porte de droga, preso por porte de droga e por invadir uma casa, preso por assalto, preso por roubar uma casa, preso por porte de cocaína, preso por invadir propriedade privada, preso por roubo, preso por porte de drogas, preso por assalto à mão armada, numa casa de uma mulher, enquanto apontava uma espingarda calibre 12 na cara da vítima. A única correção que eles fazem aqui é que não foi na cara, mas sim, ele apontou a arma para uma mulher. E diz o Charlie Kirk nesse debate aqui que a mulher estava grávida. Acho que era essa mulher que estava grávida quando o George Floyd apontou a arma para ela. Então, sim, era um canalha, Megali. Era um canalha, com diversas passagens pela polícia. Vamos continuar aqui. Lá nos Estados Unidos, ele acredita que as escolas não deveriam servir merenda, porque não é uma responsabilidade do Estado, mas sim dos pais, alimentar os seus filhos. Ou seja, criando mais um encargo para famílias que mal têm dinheiro para... Enfim, para... Só tem um problema no que o Megali está falando. Quando a escola fornece merenda, quem está fornecendo a merenda é toda a população. Você está jogando o custo da merenda para toda a população. E até mesmo para quem não tem filhos. Então, o que o Charlie Kirk está falando é o seguinte, não. Essa despesa não tem que ser dividida com toda a população, tem que ser só do pai e da mãe. E nos Estados Unidos, as condições de pessoas pobres são muito melhores do que as pessoas pobres aqui no Brasil. Não há dúvida disso, não há dúvida. Pode pesquisar. Pobre nos Estados Unidos tem uma qualidade de vida muito, muito maior que um pobre do Brasil. Muito maior. E vamos continuar aqui. Tocar a vida.
Ele acredita que as mortes de crianças, ou acreditava, né? Que as mortes de crianças eram plenamente justificáveis e razoáveis como uma espécie de efeito colateral para que os Estados Unidos mantivessem na íntegra a sua primeira emenda. Lembrando que segunda emenda, a que trata das armas. Lembrando que a segunda emenda, ela não é protegida na íntegra pelos conservadores. Tem uma parte importante dela que é ignorada quando a gente trata da questão do armamento nos Estados Unidos. O que diz a segunda emenda? Que todo americano terá o direito de carregar armas, bear arms, no contexto de uma milícia organizada. Milícia no sentido de grupos, pequenos grupos, para proteger as suas comunidades. Essa parte da milícia é retirada do argumento quando a gente tem essas discussões absolutamente intransigentes sobre o fato. E o Charlie Kirk falava alguma coisa sobre essa parte? Pois é. E outra coisa, vamos trocar aqui armas por carros. Tá? A gente acaba com toda a indústria automobilística, toda. Quantas crianças vão deixar de morrer atropeladas? Quantas crianças vão deixar de morrer atropeladas se a gente acabar com a indústria automobilística? Mas a gente vai perder também as ambulâncias levando pessoas em estado crítico para o hospital. Vai. É exatamente esse o ponto do Charlie Kirk. Em nome de um bem maior, eu estou falando aqui dos automóveis, dos carros, etc., moto, tudo. Em nome de um bem maior, é aceitável que a gente tenha um efeito colateral, algumas poucas mortes, algum número reduzido de mortes, em troca de um bem maior. Até porque o número de mortes com a sociedade desarmada é muito maior. Então ele está dizendo, a gente vai reduzir muito o número de mortes com a sociedade armada. Algumas mortes ainda vão ocorrer, mas vale a pena ter só esse número menor do que ter uma sociedade desarmada e um número de criminalidade infinitamente maior. Porque o ponto ideal de nenhuma morte não vai acontecer. Essa é a canalice do Megali. Ele está querendo defender um ponto ideal de 0 mortes que não acontece nem na sociedade armada nem na sociedade desarmada. Só que na sociedade desarmada o número de mortes é muito melhor. Muito melhor não, muito maior. É isso. Eu trouxe aqui, e de bônus, olha só que legal. Eu estou na página do ICL. Vocês conhecem o ICL, né? ICL Notícias. Pois bem, o ICL fez uma reportagem aqui sobre fentanil, a droga que causa epidemia mortal nos Estados Unidos e que estava no organismo de George Floyd. Quais são os principais sinais de uma overdose de fentanil? A pessoa pode ter dificuldade para respirar. Exatamente aquilo que o George Floyd estava falando quando o policial o imobilizou. Exatamente. Ele tinha fentanil no corpo, ele tinha dificuldade para respirar. Aí o cara na autópsia botou, não, mas o que matou ele foi o policial. Com o fentanil no corpo, essa é uma questão que não dá para fechar. Até porque aquela posição ali que o policial fez de botar o joelho no pescoço dele não é uma posição inédita, não é uma posição que o policial tirou da própria cabeça, né? Que ele inventou, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero matar esse cara. Não. E aqui você veja o seguinte, o vídeo do Megali, que está lá na Band News, tem 3 minutos, quase 4 minutos aqui de vídeo. Quando ele foi responder às críticas na internet, ele põe um vídeo aqui de 1 minuto e 25 para provar o ponto dele. Se limitava ao campo das ideias. Então ele pega esse final aqui para dizer, não, mas também ele era um ser humano horrível. Que não abriu fogo contra ninguém. Né? Ele utilizava a liberdade que deve haver para propagar ideias execráveis, mas ele jamais ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Ele, por exemplo, não incitava diretamente a violência, ele era inteligente. Ele não incitava diretamente a violência. Percebe a canalice nas palavras desse sujeito? Gente o suficiente para não ultrapassar essa linha.
tá? É um comportamento eticamente bastante questionável, mas é isso. Limita-se à atuação ética e teórica. Ele era um teórico das ideias trumpistas. E foi assassinado de uma maneira extremamente violenta no que parece ser um crime político. Fica difícil, né? Falar em tolerância quando a resposta que se dá... Ou seja, o Megali, ele é aquela coisa, né? Não, ele tinha ideias execráveis e foi morto por razões políticas. Ou seja, é aquela coisa, estava usando mini saia, então é lógico que ela ia ser estuprada. É isso. Então eu vou ficando por aqui, agradeço a quem assistiu até agora, obrigado. Tamo junto, até a próxima. Eu vou pedir aquele favor para você curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever. Para você rapidinho, é de graça, para mim faz maior diferença. Então dá essa força aí, tamo junto, até a próxima.